Seguinte, vazou box nova, que vai trazer nada mais nada menos que suporte pro deck de Madoushi, ou Magidoce para os mais íntimos. Vamos fazer a review do deck. Bom, separa aqui as principais cartas, as novas cartas e as cartas que podem estar vindo no futuro. Bom, a primeira coisa que você tem que entender dos monstros Magidoce é os efeitos que eles têm em comum, que é um único efeito. Quando um card Magidoce for destruído por um card do oponente, seja em batalha ou por efeito de carta, e enviado para o cemitério, você embaralha ele no deck. Entendeu isso? Beleza, agora vamos entender cada monstro. O principal, eu diria, ou pelo menos um dos principais, que é um dos seus starters, é a Magilane. A Magilane, ela diz o seguinte: quando ela é invocada por invocação normal ou virar, você pode adicionar um monstro Magidoce do seu deck à sua mão. Qual monstro que a gente normalmente adiciona? A carta que veio no Mercador Limitado a 1, que é a Pudim Malincesa Magidoce, que é a Pudim, tá? A Pudim, cara, ela é bem boa, tá? Por isso que ela veio limitadão. Vocês vão entender porque essa carta aqui é roubada. Ela tem dois efeitos. O primeiro é que se você não tiver monstros no seu cemitério, você pode invocar ela por invocação especial da sua mão. E o outro é o que comba com esse. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode invocar por invocação especial um monstro Magidoce da sua mão ou do deck, exceto a própria. E se isso acontecer, você reduz o nível dele em 1. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto desse turno, exceto monstros Magidoce. A Pudim, ela invoca o monstro do deck. E cara, esse efeito de invocar monstro do deck é bem comum nesse deck de Magidoce, tá? É bem comum no deck de Magidoce. Você vai invocar vários bichos diretamente do deck. Como a Pudim traz um monstro e reduz o nível dele em 1, normalmente a gente traz pelo efeito da Pudim a Pudincesa. A Pudincesa, ela tem o seguinte efeito: enquanto você não tiver nenhum monstro no seu cemitério, esse card ganha 100 de ataque ou 100 de defesa. Depois do cálculo de dano, quando esse card baterá com o monstro do oponente, você pode escolher um card que seu oponente controla, destrua o alvo. Esse efeito era relevante quando a gente não tinha os Exceeds no jogo, mas agora a gente vai ter. Mas a Pudincesa é importante para conseguir habilitar alguns efeitos dos seus Exceeds, tá? Bom, o próximo, eu vou falar primeiro dele, é a Pilkeka. A Pilkeka tem o seguinte efeito, tá? Você pode escolher um monstro do seu cemitério, banir ele, e se isso acontecer, você invoca por invocação especial um monstro Magidoce do seu deck. Outra carta que invoca um monstro do deck. E por último, mas não menos importante, o principal monstro que você vai estar trazendo normalmente pelo efeito da Pilkeka é o Mensagelado, tá? O Mensagelado, ele tem o seguinte efeito: quando ele é invocado por invocação especial, você pode adicionar um card de magia ou armadilha Magidoce do seu deck à sua mão. Mas para ativar esse efeito, você deve controlar um monstro Magidoce do tipo besta com face para cima para resolver esse efeito. E adivinha? A Pilkeka é um monstro besta Magidoce, ou seja, você invocando o Mensagelado pelo efeito da panqueca, você consegue, ele vai entrar para especial e vai buscar uma magia ou armadilha Magidoce do seu deck à sua mão. Bom, de main deck é basicamente isso. Tem outros monstros, só que eles não são tão relevantes assim quanto esses, tá? Agora vamos falar das magias e armadilhas que o Mensagelado acaba buscando. A primeira delas é o Chateau Magidoce, que é o castelo, tá? Quando esse card for ativado, você embaralha todos os monstros Magidoce do seu cemitério no seu deck. Todos os monstros Magidoce no campo ganham 15 de ataque e 15 de defesa. E se um ou mais monstros no seu cemitério seriam devolvidos para o deck pelo efeito de um monstro Magidoce, em vez disso você pode adicioná-los à sua mão. Então o campo comba ali com certas cartas do deck, principalmente efeito de voltar para a mão, eles não voltam para o deck, eles vão para sua mão, então você acaba gerando volume na sua mão, isso é bem importante. O efeito de voltar Magidoce do seu cemitério para o deck é importante para você reciclar. Você pode reciclar alguns Exceeds que estiverem lá, tá? Alguns monstros. Então, efeito bom também. E o buff de ataque, que é bem relevante no Duel Links. A outra carta é o Bilhete. O Bilhete, ele diz o seguinte: quando um ou mais cards Magidoce forem devolvidos do seu lado do campo ou cemitério para sua mão ou deck principal, por efeito de card, você adiciona um monstro Magidoce do seu deck à sua mão. Se você tem, por exemplo, o campo e o bilhete, o campo vai fazer seus monstros virem para sua mão, e como seus monstros vão para sua mão, o bilhete vai fazer você adicionar mais outro monstro do seu deck à sua mão, fazendo você ter mais volume de carta na mão, mais recurso na mão. E tem um plus, tá? Se você controlar um monstro Magidoce do tipo fada com face para cima, você pode invocar por invocação especial um monstro do seu deck com face para cima e posição de ataque, em vez de adicioná-lo à sua mão. E temos duas counters, tá? Uma que nega efeito de monstro e uma que nega magia e armadilha. A que nega efeito de monstro, ele diz o seguinte: quando o efeito for ativado, se você não tiver nenhum monstro no seu cemitério, você nega a ativação. E depois, se você controlar a Pudincesa Magidoce, que é a nível 5, tá? Embaralhe um card aleatório da mão do seu oponente no deck. Esse efeito de embaralhar dificilmente se vai ativar, porque você dificilmente vai controlar a Pudincesa, ela em si. Ela normalmente vai estar com matéria de algum Exceed, tá? Mas o efeito de neguei de monstro é bem relevante e é buscável, porque o Mensagelado pode acabar buscando a counter e você tem uma negação aí buscável via engine. A outra aqui faz a mesma coisa, só que você nega a magia de armadilha, se você não tiver nenhum monstro cemitério, só que você volta a magia pra mão. E depois, se você controlar a Pudincesa Magidoce com face para cima, você pode ter um card que o oponente controla. Ela é piorzinha, tá? Definitivamente ela é pior. Mas a Knights eu acho uma carta bem interessante pro deck e pode entrar na decklist final. Então, essas cartas, a maioria já estava no Duel Links. A única carta nova aqui é a carta que nem vai vir na box, que já veio pro jogo, na verdade, que é a que tá no mercador, que é a Pudim, tá? Ela é a carta nova, e que carta nova? Essa carta
bem boa. Agora vamos para os Exceeds, que é o que vai vir na nova box. O primeiro delas é a Professora Magia 12 Oculo Flare. É um rank 4, você faz ela utilizando 2 monstros Magia 12 nível 4, obviamente. E ela tem um efeito rápido que você pode associar uma matéria dela e depois escolher um monstro Magia 12 no campo. Nesse turno, esse monstro com face para cima não é afetado por efeitos de monstro, exceto o seu próprio. Além disso, se um card de Magia 12 for enviado para o seu cemitério enquanto este card estiver com face para cima do campo, exceto durante a etapa de dano, você pode embaralhar até 2 cards dos cemitérios nos decks, que podem ser cartas do oponente ou as suas próprias, fazendo você voltar suas cartas mais doce, reciclar suas cartas mais doce pro deck. Agora o R da box, que é basicamente a melhor carta do deck, vamos dizer assim, que é a Tiramisu, tá? A Tiramisu também é um rank 4, você faz ela utilizando 2 monstros mais doce nível 4, e qual é o efeito dela? Uma vez por turno, você pode associar uma matéria Exceed desse card e depois escolher até 2 cards mais doce no seu cemitério. Você embaralha eles no deck e além disso, depois você embaralha cards que seu oponente controla no deck até o número de cards mais doces devolvidos. A Tiramisu é muito forte porque ela recicla seus monstros, recicla suas cartas ali no cemitério, você volta elas pro deck e você embaralha cartas do oponente no deck sem dar alvo. A Tiramisu resolve muito campo no Duel Links, tá? Ela entrar, se ela resolver o efeito, puta que pariu, é desespero. E ela tem 2.200, ela tem um ataque bom, tá? Então, normalmente quando a Tiramisu entra, ela vai entrar pra matar. Porque o efeito dela é absurdo. E por último, mas não menos importante, temos a Rank 5. Só que você também pode invocar ela por invocação Exceed ao usar um monstro Exceed Magia Doce de classe 4 ou menos, que você controla como matéria Exceed, você faz o Rank Up. Uma vez por turno, você pode escolher um card Magia Doce no seu cemitério e você embaralha ele no deck. Porém, enquanto esse card tiver Pudincesa Magia Doce, que é nível 5 aqui, tá? Como matéria Exceed, quando um ou mais cards Magia Doce no seu cemitério forem embaralhados no deck principal, exceto durante a etapa de dano, você pode desassociar uma matéria Exceed desse card e invocar por invocação especial um monstro Magia Doce do seu deck em posição de ataque com face para cima ou setado, tá? Ou seja, o primeiro efeito dela comba diretamente com o segundo, porque você vai fazer ela normalmente tendo a Pudincesa com matéria, vai ter algum card mais doce ali no cemitério, você vai embaralhar ali no deck, vai ativar o segundo efeito, porque um card foi embaralhado, um card mais doce foi embaralhado no deck, vai desassociar a matéria e vai invocar um bicho do deck. Então, insano, ela faz parte do combo, ela é bem importante, tá? Além de ter 2.500 de ataque, que é um ataque respeitável. Então, essas são as cartinhas, tá? Vou explicar pra vocês o combo do deck, turno 1 e turno 2, rapidamente aqui pra vocês terem noção de como o deck joga. Vamos lá. E o combo do deck é literalmente um card, que pode ser a Magilane ou a Pudim, tá? Mas vamos lá. É um card combo. Você vai ver o que um card consegue fazer nesse deck. Normal Summon da Magilane, você vai ativar efeito e buscar a Pudim. Como você não tem monstro no seu cemitério, você pode ativar o efeito da Pudim e invocar ela por invocação especial. Ela vai ativar efeito, que ela foi invocada por invocação especial, e você vai invocar um monstro mais doce do seu cemitério com um nível a menos. Aqui você invoca a Pudincesa. Já são 3 monstros no campo, tá? Lembre-se que a Pudim, quando ativar esse efeito, você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto desse turno, exceto monstros mais de doce. Mas beleza, agora temos esses monstros no campo. Você vem aqui e faz a Professora, utilizando a Pudincesa e a menininha aqui, tá? Fez a Professora, você vai ativar o efeito da Professora para enviar um bicho madoso do seu cemitério. O efeito dela tanto faz aqui, não é importante, mas o que você quer mesmo é enviar um monstro mais doce, botar um monstro mais doce no seu cemitério. Aqui é importante você não desassociar a Pudincesa, você precisa desassociar a outra, tá? Que no caso aqui é a Pudim. A Pudim é normal, vou escolher ela aqui mesmo para não ser afetado por efeito de monstro. Beleza, não ative esse efeito. Agora você vai fazer o que? Você vai fazer a Rank Up utilizando a Professora aqui como matéria, invocar Chocolate. Agora a gente tem monstro no cemitério, você vai ativar o efeito da Chocolate, vai embaralhar esse monstro no seu deck, e como um card Magia 2 foi embaralhado no deck, e você tem a Chocolate com a Pudincesa como matéria, você ativa o efeito dela, você desassocia aqui a Exceed, tá? Invoca a Pilqueca do deck. A Pilqueca, você vai fazer o seguinte, você vai ativar o efeito da Pilqueca, vai banir a Exceed do seu cemitério, e vai invocar aqui o Mensagelado. O Mensagelado vai entrar por invocação especial, você tem um monstro besta no campo, que é a Pilqueca, ele vai ativar efeito e você vai buscar uma magia de armadilha Magia Doce do deck pra mão. E aqui você busca o que você quiser, tá? Aqui eu tô achando interessante buscar a Knights, porque a Knights é uma interação, tá? Aí isso vai depender da sua mão. Por exemplo, se você já tem a Knights, você pode buscar o bilhete. Se você já tem um bilhete, você pode buscar o campo. Campo e Knights, você busca o bilhete. Aí depende da sua mão, tá? Aqui normalmente eu tô preferindo buscar a negação, tá? Que é uma interação. E aqui você faz mais uma interação que você faria no caso... Aqui, como eu tô usando só um, eu botei um de cada, né? Aqui provavelmente você faria outra Professora, porque a Professora tem efeito rápido, desassociar uma matéria. Quando um bicho é desassociado, enviado pro cemitério, se ativa o efeito dela, você pode banir 2 cards, voltar pro deck 2 cards em qualquer cemitério. Você pode tirar coisas do cemitério do oponente, que pode vir a ser útil, tá? Mas a ideia é qual? A ideia é você fazer isso tudo com um card só. Ou seja, você ainda tem 3 cards na sua mão, que podem ser
Ciclone, Cálice, Compulsory. Então esse deck consegue fazer tudo isso com um card só. Encher o campo e ter interação. Não preciso nem falar que isso é forte, né? Agora, vendo a situação que você é turno 2. Ou seja, você não vai fazer normalmente essa jogadinha, você quer matar o oponente. Vamos lá, aqui vamos em situações que você, por exemplo, abre com MST, Cosmo, que você lida com o backroll do oponente, tá tudo limpo, beleza. Normal Summon da Magilene, efeito. Aqui é normalzinho, tá? Mesma coisa do combo anterior. Aqui você invoca a Pudincesa, a Pudimancesa, né? Invoca ela, ativa efeito, invoca a Pudincesa. Com os dois vai fazer a professora, fez aqui a professora, vai ativar efeito da professora para enviar, para colocar a pudim no cemitério, tá? Não, vai fazer agora a chocolate, vai fazer agora, desassociar a matéria aqui, vai embaralhar no caso, a pudim no deck, aí vai ativar efeito, vai desassociar a Exceed, e aqui você não vai trazer a Pilqueca, pensando que é turno 2, tá? Aqui você já traz o mensagelado. Ele não vai buscar carta? Não vai buscar, mas aqui tanto faz, tá? Porque qual é importante aqui? É você fazer a Tiramisu. Porque a Tiramisu, ela diz o seguinte: você desassociou a matéria Exceed desse card e depois escolhe até 2 cards mais 2 no seu cemitério, embaralha eles no deck e depois você embaralha o card do oponente no deck também. Só que para ativar esse efeito, você precisa ter monstro mais 2 no cemitério. E nessa jogada aqui você consegue ter monstro mais 2 no cemitério. Tendo um, a outra matéria que você descartar já vai ser o segundo. Mas você precisa ter um no cemitério, tá? E aqui 2.500 mais 2.200 dá 4.700. Você mata. Se o oponente tiver melhoria de PV, sei lá, você não mata. Mas sei lá, você pode usar Laço que une, por exemplo. Então você consegue dar vários OTK com esse deck. Esse deck é conhecido por dar vários OTK. Com o que temos, é isso. Agora tem cartas que não vieram. E vamos comentar sobre elas agora, tá? A primeira é a Angeleia. A Angeleia diz o seguinte: você pode oferecer ela como tributo e invocar por invocação especial um monstro mais 2 do seu deck. Mas embaralhe no deck durante a fase final do seu próximo turno. E esse monstro não pode ser destruído por batalha. Normalmente a Angeleia é utilizada envolvendo combos com a Pilqueca, porque a Angeleia se tributa, cai no cemitério e já é combustível de banimento para a Pilqueca entrar, banindo a Angeleia e invocando o bicho do deck. Só que eu acho que ela, de todas essas cartas aqui que eu separei, é a que menos fazia diferença, tá? Ela pode nem vir, mas as outras seriam interessantes vir no futuro. Como é o caso da Link, tá? A Magidoce Recomeçar-te Irmã. Fazer ela utilizar um Link 2, fazer ela utilizando 2 monstros Magidoce. E ela tem o seguinte efeito: enquanto esse card apontar para um monstro Magidoce, magias e armadilhas Magidoce que você controla não podem ser destruídas por efeitos de card. Além disso, nenhum duelista pode escolhê-las como alvo de efeitos de card. Ela protege ali seu bilhete, seu chateau, então ela dá uma proteçãozinha, tá? Além disso, se esse card no campo seria destruído em batalha ou por efeito de card, em vez disso você pode embaralhar um monstro Magidoce do seu cemitério no deck. E ela tem 1500 de ataque. Ela é interessante porque às vezes você quer enviar monstros pro cemitério, monstro do seu campo pro cemitério, mas a Pudim te limita, tá? Porque você só, quando você ativa o efeito dela, você só pode invocar monstros Magidoce. Às vezes você quer fazer um Link e você não pode, quer fazer um Exit, você não pode, mas aí você utiliza aqui a Link 2 do próprio arquétipo e consegue fazer variações de jogadas. E pra finalizar, um Spell e uma trap. A Spell é a Salão Magidoce. Ela tem o seguinte efeito: durante a fase principal, você pode invocar por invocação normal um monstro Magidoce e em adição à sua invocação normal, baixar padrão. Você só pode se aproveitar desse efeito uma vez por turno. Se um ou mais outros cards Magidoce que você controla ou no seu cemitério forem adicionados à sua mão ou embaralhados no deck principal por efeito de card, você baixa a armadilha Magidoce diretamente do seu deck. Então ela é uma ferramenta que faz o Magidoce ser um deck mais controle, que você consegue ter mais normal summons do deck, você possibilita você combar mais, mas ao mesmo tempo possibilita você setar traps do seu deck e jogar de uma forma mais controle. Essa carta é um belíssimo de um card que não veio, infelizmente. E por último, a Passeio Magidoce. A Passeio Magidoce, ela vai fazer falta, tá? Porque essa carta é bem boa. Ela diz o seguinte: você escolhe um card com face para cima que seu oponente controla e um monstro Magidoce que você controla ou no seu cemitério. Nega os efeitos desse card do oponente até o final desse turno. E se isso acontecer, você devolve esse monstro pra mão. É uma negação, assim como a Knight é. Só que a Knight tem uma condição que você não pode ter monstro no seu cemitério. A Passeio não tem essa condição. Além disso, ela tem um segundo efeito. Você pode banir ela do seu cemitério, depois escolher um monstro Exceed Magidoce que você controla. Você associa um monstro Magidoce da sua mão, do deck ou do cemitério a ele como matéria. Ou seja, você consegue associar novamente uma Pudincesa a uma Chocolate, por exemplo. Então, são dois efeitos bem bons e que são interações, né? Vai fazer falta no deck. Mas eu acho que mesmo sem essas cartas que não vieram, eu acho que o Madosho vai entrar no meta, porque consegue fazer uma jogada muito boa com uma carta só. Vai ter espaço para Tex, por exemplo, você vai querer rodar 3 dela, uma dela que só pode ir uma dessa, 2 Pilqueca provavelmente, 2 Mensagelado, um campo, um disso e um disso talvez. Então você tem espaço aqui para 3, 6, 7, 8 Tex.
Aqui o que você vai usar, para usar Mystical Space Typhoon ou Cosmic Cyclone. Por que o Cosmic Cyclone? Porque você pode combar com a virada surpresa que foi nerfada. Com a virada surpresa você pode voltar uma Pudim Cinza que tá brincada na sua mão. Então você ativa o efeito dela, volta pro deck e puxa outra carta. Outra carta que eu acho que vai ser importante é o Cálice, tá? Porque eu acho que o Cálice vai ser importante por causa de matches como Gulk. O Gulk bota aquele bicho que nega uma carta sua. E você tomar uma negação na Magilane é muito forte. E cartas como Traps não conseguem parar esse monstro. Nem Book, que é o monstro Link. Então eu acho que Cálice é uma excelente opção para esse deck. Além de ser uma interação, você pode setar o Cálice ali e dar no turno do oponente, fazendo você interagir de alguma forma. E por último, você pode botar aqui, por exemplo, Compulsory, ou Crackdown, ou Ice Prison. Então sobra esses dois espaços aqui para mais deck, tá? Eu acho que vai ser mais ou menos assim que o deck vai rodar. E... cara, que deck? Você tem aqui 4 starters, né? Que no caso é a Pudim, as Magilane, que busca Pudim, e a própria Pudim pode ser um starter. Então, é isso. Esse é o deck Madoshi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aqui deixa o seu like. Se você gostou muito, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Twitter, Instagram, me segue lá. E se você quiser ajudar muito o canal, você vira membro aqui, R$ 4,99 por mês. Você tem acesso ao grupo do WhatsApp e você me ajuda demais, tá? É isso. Fui, falou e até mais. Falou.